Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17. Hoje a gente tem que terminar essa reflexão, porque já estamos chegando no meio do ano. Você pensa que é exagero? Daqui a pouquinho já está aí. Já estamos no meio de fevereiro. Mas ainda estamos considerando 4 propósitos indispensáveis. Colossenses 3, 12 a 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só povo. E sejam agradecidos.
habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Essa reflexão nasceu daquilo que consideramos no final do ano, na passagem, aqueles que estiveram aqui, no dia 31, nós refletimos abreviadamente sobre os 4 propósitos indispensáveis para o ano e depois decidi ampliar para que pudéssemos considerar de modo mais atencioso esses propósitos. Lembrando que a exortação do apóstolo Paulo tem como fundamento o fato de sermos eleitos, escolhidos pelo Senhor, eleitos a partir da resposta que demos ao chamado recebido da parte do Senhor, uma vez que nos conhecemos, escolheu antes da fundação do mundo para sermos feitos conforme a imagem do Senhor Jesus, a semelhança de Cristo. Lembramos que essa escolha não se baseia em nossos méritos, não tem a ver com nenhuma habilidade nossa, não tem a ver com nada que nós tenhamos feito para alcançar ou conquistar isso, mas unicamente pela graça do Senhor, pelo amor imenso do Senhor. Vimos também que essas virtudes ou qualidades que são mencionadas no texto de Colossenses, elas não aparecem automaticamente na vida do cristão. Pelo fato de conhecermos a Cristo, automaticamente temos essas virtudes abundantes ou de modo abundante em nossa vida. Não. O texto é muito claro ao colocar sobre nós a responsabilidade de respondermos à graça do Senhor. Aquilo que o Senhor tem nos dado em Cristo tem em si tudo o que é necessário para vivermos dessa forma, para vivermos de um modo que agrade ao Senhor. Mas é a nossa resposta à provisão de Deus em termos de apropriação que vai trazer esse resultado. Porque revestir-se é uma ação prática que resulta da obediência. Lemos sobre isso em Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16, onde Paulo fala acerca dessa obediência. Ele diz, Filipenses 2, 12 a 16, assim, meus irmãos, meus amados, aliás, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem queixas nem murmurações ou discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Tudo aquilo que Paulo fez pelos irmãos, pelas igrejas, pelos crentes, pelos discípulos, somente seria efetivo se de fato eles correspondessem. Por isso é que ele apela para aquela característica de obediência, a partir de terem conhecido a graça do Senhor através do ministério dele. Como vocês sempre obedeceram, continuem fazendo e façam com que a salvação de vocês de fato seja efetiva. Ponham em ação a sua salvação. Essa mudança de caráter que a vida cristã opera não é automática, como nós sabemos,
vai ser o resultado da apropriação contínua da graça disponível em Cristo. A gente viu também que, infelizmente, apesar do tempo decorrido na igreja, há muitos que não evidenciam essa vida transformada. Há muitos que não evidenciam esse crescimento em graça, essa vivência de acordo com essas virtudes, essas qualidades de caráter. E a razão para isso nem sempre é a falta de vontade, porque há irmãos que são sinceros no seu desejo, mas são traídos, são derrotados, porque aquilo que estabelecem como um desejo ou a vontade que têm de ser melhores do que são, ou de viver de uma forma melhor do que estão ou estejam vivendo, cai por terra à medida em que não há um planejamento, à medida em que não há uma estratégia para a realização das mudanças, à medida em que não há um acompanhamento nesse processo de mudança. Quando a gente pensa em propósitos que fazemos, eles não são meramente um desejo. Eles devem partir ou resultar de uma firme determinação. O dicionário define propósito como uma grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa, como aquilo que se tem intenção de realizar, ou como uma resolução. É preciso estar resolvido. E quando pensamos ou falamos em propósitos nessa reflexão, nós pensamos em duas coisas: ser grato a Deus por aquilo que Ele tem nos dado e ser constrangido pelo seu amor. Nosso propósito diante de Deus é uma resposta ao amor do Senhor manifestado. Nosso propósito diante do Senhor é um reconhecimento e gratidão por aquilo que Ele tem feito e tem tornado possível para nós. É por isso que Paulo apela aos irmãos, nesse texto de Colossenses, para esse fato. Sendo filhos amados por Deus, escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo, a sua resposta não pode ser diferente. Senão, a de esforçar-se, a de modo determinado, cultivar essas qualidades do caráter cristão. Então, ao longo desse tempo que a gente tem se dedicado a dar sequência nesse pensamento, nós consideramos o primeiro propósito, que é manter-se continuamente revestido. Manter-se continuamente revestido. A palavra de Deus, quando fala de estarmos revestidos, ela fala de uma ação contínua. Pode ler os textos de Efésios, Colossenses e Filipenses, onde Paulo fala sobre despir-se do velho homem e revestir-se de novo. E você vai entender que ali ele fala de uma ação contínua. De modo contínuo nós estamos sendo revestidos. Mas essa não é uma ação externa que é feita por nós. É uma ação da nossa parte em correspondência àquilo que o Senhor tem feito por nós, tem tornado possível a nós. E nós temos visto que devemos estar continuamente revestidos, primeiramente, das virtudes mais nobres do caráter cristão. Há muitas virtudes do caráter cristão. Todas elas são igualmente necessárias e importantes. Mas quando falamos das virtudes mais nobres, a gente está frisando aquelas que são essenciais para a vivência comunitária. Uma vez que o cristianismo é vivência, o cristianismo é vida em comunidade, é vida comunitária.
Então, vimos essas virtudes de um modo bem específico, considerando cada uma delas: a compaixão, a bondade, a humildade e a mansidão e a paciência. Tá? Virtudes escritas na Palavra de Deus em inúmeros textos, como sendo aquelas que expressam em nossa vida o caráter de Cristo e que ornamentam, por assim dizer, o Evangelho que nós professamos. Além de estarmos revestidos das virtudes mais nobres do caráter cristão, também é preciso estar revestidos da disposição de cultivar relacionamentos saudáveis no corpo. Revestidos de modo constante ou contínuo da disposição de cultivar relacionamentos saudáveis no corpo de Cristo. E nesse texto que nós lemos de Colossenses, Paulo menciona duas coisas que são essenciais, que evidenciam essa disposição e que são essenciais para que essa disposição se consolide, se concretize e se torne efetiva. E é suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, a semelhança de Cristo, tendo Cristo como um modelo. Suportar uns aos outros, no sentido de tolerar, de ser paciente, de ser condescendente, de ser bondoso, no sentido de aceitar e não reagir às limitações e fraquezas existentes, e aquilo que nos contraria, porque nem todo mundo é agradável a todo mundo. Nós não agradamos a todo mundo, nenhum de nós. Tá? Então nós vamos lidar com diferenças, nós vamos lidar com situações que nos incomodam, nós vamos lidar com situações que nos aborrecem, e não devemos esperar que as pessoas mudem para que a gente não seja incomodado, para que a gente não seja aborrecido. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos suportar uns aos outros, nesse sentido. Além disso, a ideia de suportar também contempla a disposição de promovermos o crescimento do outro, uma base de sustentação para o outro, uma vez que tudo que fazemos deve ter como alvo a edificação mútua. Vamos falar de modo bem abundante sobre isso, e claro, na Carta aos Romanos, capítulo 14, acerca de suportarmos uns aos outros, de estabelecermos um propósito de não colocar tropeço uns aos outros e de fazermos tudo para a edificação mútua. Além disso, é necessário estarmos revestidos do amor, que é o dom supremo, o amor de Deus, que é o dom supremo. Nesse texto que nós lemos de Colossenses, o amor é descrito como se fosse a última peça desse vestuário com o qual devemos estar revestidos, sendo essa a peça que mantém tudo ligado. O amor, que Paulo descreve como sendo um vínculo perfeito. Todas essas virtudes mencionadas
são manifestações de amor. Mas se não tivermos esse amor revestindo tudo aquilo que nós fazemos e as atitudes que nós temos, o resultado não será o desejado e o planejado pelo Senhor. Então, até aqui nós chegamos considerando o primeiro propósito, o de manter-nos bons, continuamente revestidos. O segundo propósito, indispensável para o ano todo, é o de manter-se legitimamente dirigido. Manter-se legitimamente dirigido. Naquele mesmo texto que nós lemos de Colossenses, Paulo fala sobre algo que deve dirigir as nossas vidas. E ao pensar sobre isso, algumas coisas precisam ser consideradas. Primeiro, manter-se legitimamente dirigido implica em ser dirigido de dentro para fora. Ser dirigido de dentro para fora. Uma característica da atual geração é que ela é constituída de pessoas que são impelidas. Sabe o que é ser impelido? É ser levado, exatamente. É ser levado. É uma característica da presente geração. As pessoas são levadas. São levadas pela multidão. São levadas pela opinião dos outros. São levadas pelos conceitos que são mais populares. São levadas pelos bordões, aquelas frases de efeito que são cunhadas, que são fabricadas na mídia e mesmo no meio evangélico. Há hoje em dia, na verdade até já virou motivo de piada, há hoje em dia no meio da Igreja de Deus uma onda de criar frases de efeito para impulsionar a igreja. Frases que as pessoas são levadas a declarar ou a repetir para que a sua fé seja impulsionada, para que haja uma mobilização. É característica da nossa época, dos nossos dias. É característica da geração atual. Ser impelido, ser levado. Mas esse nunca foi o plano de Deus. Esse nunca foi o propósito de Deus. Deus nos criou de tal forma em harmonia, um ser em harmonia, planejando que a nossa vida fosse direcionada de dentro para fora. Não a partir das circunstâncias, não a partir do ambiente, não a partir de forças exteriores. Deus não quer que nós sejamos controlados por circunstâncias ou forças exteriores e nem pelas pessoas ao nosso redor. Deus intencionou em nossa Constituição que nós fôssemos direcionados de dentro para fora. A capacidade de pensar à luz daquilo que nós recebemos como informação, principalmente como revelação da parte do Senhor, da vontade do Senhor, do propósito do Senhor, deve disparar o gatilho que aciona as nossas decisões, as nossas escolhas. O pecado trouxe um distúrbio, porque o homem passou a decidir com base nas circunstâncias exteriores, com base nas suas emoções, nos sentimentos pessoais. Mas a ordem na qual Deus
intencionou que funcionássemos era mente, vontade e emoções. Aquilo que nós recebemos ou temos como conhecimento da vontade, do propósito do Senhor, é que deve ser a base das nossas escolhas, das nossas decisões, as quais produzirão em nós as sensações correspondentes. Se nós escolhemos o certo, teremos boas emoções, teremos boas sensações. Se nós escolhemos de modo errado, teremos maus sentimentos, más emoções, emoções negativas, emoções ruins, teremos sentimentos negativos. Foi exatamente o que aconteceu com Caim. Caim, tendo a revelação de Deus, fez aquilo que decidiu fazer, movido por circunstâncias, e não a partir daquilo que era o entendimento da vontade do Senhor. O resultado é que a sua oferta não foi aceita. Ele se sentiu mal, ficou irado, ficou beiçudo, mudou o seu semblante. E Deus falou a ele claramente: se você proceder corretamente, você vai ser aceito. Mas se você não proceder corretamente e der lugar a esses sentimentos negativos, o pecado bate a porta. E a intenção do pecado é te levar para mais baixo ainda, levar para o buraco. Eu estou parafraseando. A intenção do pecado é contra você, mas você é responsável por dominá-lo a partir das suas escolhas. O fato é que o pecado trouxe essa distorção. Então nós passamos a fazer escolhas baseadas em sentimentos, baseados em impressões pessoais, baseados em circunstâncias. E aquilo que conhecemos ser a vontade do Senhor acaba ficando de lado. Deus planejou-nos para que sejamos dirigidos de dentro para fora. Porém, Deus também nos proporcionou uma fonte de direção. No texto que nós lemos de Colossenses, Paulo menciona essa fonte como sendo a paz de Cristo em nosso coração. É tão importante a paz de Cristo em nosso coração, uma vez que estamos em Cristo, uma vez que nos dispomos a seguir ao Senhor, porque não podemos deixar-nos levar pelo nosso próprio coração. A Bíblia é muito clara em dizer que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração é corrompido, que o nosso coração é vulnerável. E por isso, então, não podemos ter como fonte de direção o nosso próprio coração. Quantas vezes você sentiu algo no seu coração que estava totalmente em contradição com a palavra de Deus? Ou quantas vezes você deixou de tomar uma decisão de acordo com aquilo que a palavra de Deus direciona, por não estar sentindo no coração? Por exemplo, acerca da necessidade de perdoar alguém que te ofendeu. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo: não senti no coração ainda de perdoar. Deus não falou no meu coração ainda para perdoar. Escuta, Ele não vai falar no seu coração. Ele já falou através da palavra. Ele já falou no seu ouvido. Ele já falou de diversas maneiras. É por essa razão que não podemos ter o nosso coração como essa base para a direção de dentro para fora. Deus nos deu então a paz de Cristo.
que deve ser o juiz, que deve ser o árbitro em nosso coração. Não o que nós sentimos ou pensamos, nem mesmo o que nós queremos, o que nós desejamos, mas a paz de Cristo que nos direciona de acordo com o propósito do Senhor. Ela é a fonte providenciada por Deus para que sejamos dirigidos de dentro para fora. Ela é a direção inconfundível em nosso íntimo quando temos o coração rendido ao Senhor. Quando temos o coração rendido ao Senhor. Porque, caso contrário, nós atribuiremos à paz de Cristo aquilo que, na verdade, é o nosso próprio coração, o querer do nosso próprio coração. Então, para sermos dirigidos de dentro para fora, a partir dessa fonte providenciada por Deus, é fundamental que tenhamos um coração rendido a Cristo, rendido ao Senhor. Essa paz, essa fonte, deve ser o fator que decide, o juiz. Ela é a base de apoio para resolvermos qualquer questão de conflito pessoal, qualquer questão de conflito interior. Porque se temos um coração rendido ao Senhor, não tem como nós estarmos em paz, na presença do Senhor, desfrutando da sua paz, se estivermos tomando decisões contrárias à sua vontade. Essa paz de Cristo é a dádiva do Senhor para os seus discípulos. É a paz que o Senhor nos deu. Como ele disse, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Então precisamos ser dirigidos de dentro para fora, dirigidos a partir da fonte providenciada pelo Senhor, dirigidos em conformidade com a nossa vocação em Cristo. Não somente a paz do Senhor em nosso coração, mas também a conformidade com a vocação que nós temos em Cristo, com o chamado que nós recebemos do Senhor. O alvo das nossas escolhas, o alvo das nossas decisões deve ser sempre expressar e preservar a unidade do corpo de Cristo. Uma vez que nós somos membros desse corpo, e estamos vinculados nele em paz. A nossa vocação, a gente já considerou em outras ocasiões acerca da nossa vocação em Cristo. Como é que nós podemos ter entendimento do chamado que recebemos do Senhor? Eu não quero me deter nisso. Mas ao fazermos o propósito de manter-nos legitimamente dirigidos, precisamos estar em conformidade com a nossa vocação em Cristo. E o resultado dessa experiência seguramente será um coração grato ao Senhor. Paulo fala: a paz de Cristo seja o árbitro ou o juiz em seus corações e sejam agradecidos, sejam gratos. Não há como ter um coração grato ao Senhor se nós não estivermos de acordo com a sua vontade ou disposição para a nossa vida, de acordo com a vocação com que fomos chamados pelo Senhor. Então, o segundo propósito que é indispensável para mantermos ao longo do ano é manter-nos legitimamente dirigidos. Não seja uma pessoa impulsionada pelas circunstâncias exteriores. Não seja uma pessoa levada pelas ondas. Paulo fala na carta aos Efésios que Deus concedeu ao corpo os ministérios para a edificação e a fundamentação de cada membro do corpo, para promover o crescimento, o nosso crescimento como membros do corpo, a fim de que não sejamos meninos, crianças, agitados para lá e para cá, de acordo com as ondas
agir de acordo com a manipulação dos homens. É característica daqueles que são amadurecidos em Cristo ser legitimamente dirigidos. O terceiro propósito é manter-se biblicamente fundamentado. Manter-se biblicamente fundamentado. Não somente constantemente revestidos, legitimamente dirigidos, mas também biblicamente fundamentados. No versículo 16, Paulo diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Em nossos dias, nós estamos sujeitos a inúmeras vozes, estamos sujeitos a inúmeras influências, estamos sujeitos a inúmeras tendências. Inevitavelmente, como Jesus declarou, aquilo que enche o nosso coração vai se manifestar através da nossa boca. E não só através da nossa boca, mas também da forma como nós vivemos. Os conceitos que nós alimentamos, os conceitos que nós verbalizamos. E nós estamos sujeitos a todo tipo de vozes, todo tipo de influência, todo tipo de conceitos em nossos dias. O que é manter-se biblicamente fundamentado? O texto nos pede três coisas. Primeiro, manter-se biblicamente fundamentado é ter a palavra de Cristo abrigada no íntimo. Há muitas pessoas que ouvem a palavra, leem a palavra, conhecem bastante da palavra, mas não têm ela abrigada no íntimo. Não estão apegados a ela. Tem muita gente no meio da igreja do Senhor que tem bastante conhecimento da palavra de Deus. Quer por ter estudado ou dedicar-se a estudar. Tem pessoas, inclusive, que gostam muito de especulações e de participar de debates relacionados a temas bíblicos, de participar de estudos de aprofundamento no conhecimento bíblico, mas não tem a palavra abrigada no íntimo. Apenas um conhecimento mental, intelectual da palavra não vai fazer efeito, não vai trazer mudança se não estivermos apegados a ela. Jeremias disse: achadas as tuas palavras, logo as comi. É interessante quando lemos em Atos 17 o relato de Paulo acerca dos judeus de Bereia, que, diferentemente dos judeus da cidade de Tessalônica, não somente ouviam o que Paulo pregava, o que Paulo dizia, mas se debruçavam sobre as escrituras que tinham, no caso do Antigo Testamento, para conferir se as coisas que estavam ouvindo de Paulo eram de fato aquilo que Deus tinha dito através dos profetas da antiguidade. Em nossos dias, nós temos muita gente nas igrejas acostumadas a ouvir e que ouvem com entusiasmo, especialmente aquilo que agrada, especialmente aquilo que eleva no momento, aquilo que motiva, aquilo que anima,
mas que não evidenciam mudança, transformação de vida, compromisso real com o Senhor. Porque não tem a palavra de Cristo obrigada na mente. Ser biblicamente fundamentado implica ter a palavra de Cristo obrigada na mente. Porque é ela que vai dar base para as nossas convicções. É ela que vai dar base para as escolhas que faremos. É ela que vai dar base para o comportamento que adotaremos. É ela que vai dar base para as nossas conversações. Não significa que nós só vamos falar a Bíblia o dia inteiro. Né? É isso. Você abre a boca, sai um versículo. O outro, com quem você está conversando, abre a boca, sai um versículo. Não, não é isso. Você sabe que não é isso. Mas muitas vezes aquilo que é falado entre nós não evidencia princípios, verdades, conceitos bíblicos. Manter-se biblicamente fundamentado é ter a palavra de Cristo aplicada no íntimo, mas é também falar em conformidade com os ensinos de Cristo. Falar em conformidade com os ensinos de Cristo. Muitas vezes nós falamos em conformidade com os conceitos que a nossa família tem por tradição. Muitas vezes nós falamos em conformidade com conceitos vigentes no momento, com conceitos que aprendemos das pessoas ao nosso redor. Além de falarmos em conformidade com a dureza do nosso coração. Por exemplo, vamos supor duas pessoas conversando, dois irmãos em Cristo conversando, e um está falando acerca de uma decepção, de uma traição, seja ela no âmbito conjugal, ou seja no relacionamento com outra pessoa. E aquele que está ouvindo o relato diz: se acontecesse isso comigo, eu não perdoaria. Pensa um pouquinho. Quantas vezes você pensou dessa maneira ou falou dessa maneira? Se acontecesse isso comigo, eu não perdoaria. E quantas vezes esse pensamento, esse conceito foi alimentado e verbalizado? E no momento que porventura acontecer aquilo com você, o que você vai fazer? Não vai perdoar. Porque você já se preparou com antecedência para isso. Agora, você conhece a palavra que diz que deve perdoar, que te ordena a perdoar, que declara que você é capaz de fazer isso, que declara que você tem um modelo para fazer isso. Mas você deixou de abrigar essa palavra no íntimo. Você deixou de falar em conformidade com essa palavra. Naturalmente, no momento em que se tornou necessário você agir, você agiu de forma contrária a essa palavra. Entenderam a implicação?
Ser biblicamente fundamentado, ou manter-se biblicamente fundamentado, é ter a palavra de Cristo obrigado no íntimo, mas também falar em conformidade com ela. Isso, é claro, implica em sabermos a palavra, em memorizarmos a palavra, em alimentarmos da palavra. E é o apóstolo Paulo que, na segunda carta aos Coríntios, diz que não devemos nos enganar, porque as más conversações corrompem os bons costumes. E eu posso acrescentar ao que ele disse o seguinte: as más coisas ou coisas erradas que a gente escreve também corrompem os bons costumes. Inclusive aquelas que você curte, cola e copia, né? No seu perfil do Facebook ou de qualquer outra forma nas mídias sociais. Quantas vezes nós encontramos nos perfis no meio do povo de Deus pensamentos, frases, declarações que não tem nada a ver com verdades bíblicas, com conceitos bíblicos, não tem nada de concordância ou conformidade com os ensinos de Cristo. Paulo disse nesse texto de Colossenses que lemos: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Que sabedoria é essa? Sabedoria que vem da palavra de Cristo habitando unicamente no íntimo. No livro de Provérbios, Cristo é a própria sabedoria, descrita ali em versos. Manter-se biblicamente fundamentado é ter a palavra de Cristo aplicada no íntimo, é falar em conformidade com os ensinos de Cristo e é também adorar em espírito e em verdade a partir de um coração grato ao Senhor. Paulo continua no texto de Colossenses dizendo: cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A partir do quê? A partir da inspiração do cantor fulano de tal? Da cantora fulano de tal? Não. A partir da palavra de Cristo que habite ou que habita unicamente em nós. Porém, que a gente vê no meio do povo de Deus cantado, muitas vezes, não é a palavra de Deus. São conceitos humanos, são experiências pessoais, que se canta, que se declara, que se recita, e que naturalmente forma opinião, mas que não é a palavra de Deus. Tem muita coisa cantada em nossos dias, os irmãos sabem muito bem disso, que anima, que entretém, que motiva, mas que não é a palavra de Deus, que não evidencia essa sabedoria. Devemos cantar entre nós em adoração ao Senhor, em louvor ao Senhor e também em edificação de uns para com os outros. E aquilo que nós cantamos deve ser a palavra de Cristo que habita ricamente em nós, seja na forma de salmos. Você sabe que no livro dos salmos eram cânticos. Carlos Jamil ensinou sobre isso. Seja através de hinos. Hino é uma composição mais elaborada, né? Não
precisa ser necessariamente os hinos antigos, mas também pode ser. E cânticos espirituais. Uma das razões pela qual a igreja muitas vezes pode ser pobre na experiência de cânticos espirituais é justamente a falta de comunicação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, habitando em nós, vai ser fonte de inspiração em termos de conteúdo para os momentos em que estivermos cantando, ministrando ao Senhor ou ministrando para a igreja, a fim de consolar, exortar e edificar os cânticos espirituais. O quarto propósito, ele vai chegar ao fim. Além de manter-se continuamente revestido, legitimamente dirigido, biblicamente fundamentado, é preciso fazer o propósito de manter-se corretamente motivado. Corretamente motivado. No versículo 17 de Colossenses 3, Paulo fala: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Uma das principais características da estratégia, ou uma das principais estratégias do nosso aniversário, é tirar a motivação correta do coração. Tirarmos a motivação correta do coração. E quando eu refletia sobre isso, eu creio que você pode fazer o mesmo, eu pensava em diversas pessoas, diversos irmãos, que começaram a carreira cristã também, que começaram a vida cristã com entusiasmo, mas com o passar do tempo, por causa de frustrações, decepções, por causa de situações que trouxeram alguma contrariedade, veio a murmuração, veio o descontentamento, abrigado no coração. Com isso, se tornaram vítimas, até influenciando negativamente outros casos. Pessoas que eram consagradas em determinada altura da sua caminhada com o Senhor, mas aos poucos se perderam. Eram submissas, mas hoje já não são mais. Eram servos, eram ensináveis, eram atuantes na obra do Senhor, para o reino do Senhor, mas hoje se tornaram apáticos. Totalmente diferente daquilo que eu creio que você pode pensar em alguém que corresponde a essa descrição. Né? Na Bíblia nós temos exemplos, e um dos mais destacados, aliás, um dos mais usados, é o exemplo de Saul. Claro que a gente pode ver coisas boas sim na vida de Saul, mas Saul foi um homem que não vigiou a motivação do seu coração. Se você já viu a história de Saul, você sabe que ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Quando a nação pediu a Samuel que instituísse ou estabelecesse um rei, assim como as outras nações, embora esse não fosse desde o início o propósito do Senhor para aquela nação,
Samuel na escolha de Saul. Saul foi escolhido por Deus. Saul foi ungido por Samuel para ser o rei de Israel. Saul foi tocado pelo Espírito Santo. Foi cheio do Espírito de Deus para ser o rei de Israel. Saul, nessa experiência que teve de ser tocado, de ser cheio do Espírito Santo, manifestou dom espiritual, profetizou entre os profetas. Saul tinha tudo para ser um rei, de acordo com o plano, com o propósito de Deus, de acordo com a instituição do Senhor, pode ter sido ele escolhido e instituído como rei, por direção do Senhor. Porém, Saul não guardou a motivação do seu coração. Saul é o exemplo claro. E você sabe muito bem, quem já leu a história de Saul sabe muito bem como foi decadente a sua trajetória. Apesar de ter permanecido no poder 40 anos. A sua história, a sua trajetória, aliás, foi decadente. Um homem que começou muito bem, mas terminou de uma maneira terrível. Isso deve fazer-nos pensar, fazer-nos refletir. Como é que está a motivação do nosso coração? Qual é a motivação que nós temos nutrido, abrigado em nosso íntimo para fazer o que fazemos? Em qualquer aspecto. Desde a nossa participação na célula, até mesmo qualquer exercício de liderança ou ministério no qual estejamos envolvidos. Qual é a motivação? Como é que está por dentro a nossa vida nesse quesito, nessa questão de motivação? Aquilo que está no íntimo, que as pessoas de fora não podem ver, mas Deus vê. E sabe qual é. Mas, afinal de contas, o que vinha a ser motivação? Devemos fazer o propósito de manter-nos corretamente motivados ao longo do ano. Mas o que é motivação? O que é motivação? Aquilo que nos leva a agir. O que mais? Algo mais? O que nos motiva? Oi, pode falar. Hã? Não sei o que não. Motivação é uma força interior que nos impulsiona em determinada direção ou a determinada realização. Agora, note, é fato que existem circunstâncias externas que servem para nos motivar, mas nós não podemos ser motivados apenas pelas circunstâncias externas, exteriores. É fato que uma palavra de encorajamento se torna motivador em relação àquilo que nós estejamos fazendo. Mas nós podemos ser motivados por receber, ou deixa eu ver fazer, nós não podemos depender de receber palavras de apreciação para sermos motivados naquilo que estamos fazendo. Motivação é como uma força
É uma força interior que nos impulsiona a determinada realização. Essa força é ativada a partir de necessidades comuns ou específicas, conforme a realidade de cada um. Por exemplo, uma pessoa que esteja faminta, ela vai ter como motivação a sobrevivência, a necessidade de sobreviver, e ela vai ser impulsionada a quê? A se alimentar, exatamente, a buscar alimento. A sua necessidade ativa essa força interior que a impulsiona na direção de buscar alimento. Você que já assistiu o Bear Grylls sabe como que ele faz. É um artista, é maluco. Eu tinha falado, é um astro de programa de sobrevivência, né? Na televisão. Passou por diferentes tipos de diferentes situações, diferentes tipos de desafios, sem água, sem comida, sem abrigo. Quem já assistiu sabe do que ele é capaz para sobreviver. Eu não vou mencionar coisas, você não vai ficar enjoado. Mas isso exemplifica. Claro que é um programa de televisão, embora retrate situações reais, tem muito de montagem também. A motivação é uma força interior. Nós precisamos sim encorajar-nos uns aos outros. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, já temos mencionado como sendo o lema do nosso encontro da célula. E bem serve também para a celebração, porque quando estamos juntos, nós devemos ser estimulados uns pelos outros, devemos impulsionar uns aos outros, devemos ativar essa força interior uns nos outros para fazermos duas coisas fundamentais: amar e servir. Hebreus 10, 24 e 25. Nos incentivamos uns aos outros ao amor e às boas obras. Duas coisas essenciais que devem preencher os dias da semana. Duas coisas essenciais que devem ocupar-nos ao longo da semana. Seja no trato de uns com os outros, como irmãos em Cristo, seja em relação às pessoas de fora que nós queremos alcançar. Essas duas coisas devem ser o resultado, a impulsão, a motivação, o incentivo para fazermos essas duas coisas deve ser o resultado do nosso ajuntamento, seja no meio da semana, na célula, seja na celebração do domingo. Amar e servir. É claro que isso vai ter uma série de desdobramentos, mas isso vai refletir a motivação que há em nosso coração. Para um cristão apaixonado por Cristo, no alto da escala de fatores motivacionais, deve estar a necessidade de buscar fazer tudo para a glória de Deus. Conforme Paulo descreve nesse texto de Colossenses 3,17, bem como em 1 Coríntios 10, 31. 1
aos Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa deve ser, para o cristão, a motivação número 1 em tudo o que faz. Por isso, ao considerarmos o propósito de manter-nos corretamente motivados ao longo do ano, devemos entender que a motivação correta naquilo que nós fazemos é chave para tornar as nossas atividades vibrantes e prósperas. Porque se você faz alguma coisa sem motivação, aquilo não vai contagiar outros, aquilo não vai envolver outros, aquilo não vai animar ou encorajar outros. E dificilmente também vai ser bem-sucedido. Motivação correta é chave para tornar as nossas atividades, sejam elas quais forem, vibrantes e prósperas. E o reflexo disso em toda a igreja será visível, será imediato. Agora, quando eu falo de motivação, eu não estou falando de tornar nossas atividades vibrantes por meio da motivação correta. Eu não estou falando de simplesmente pularmos aqui ou naquilo que nós estamos fazendo. É algo legítimo que influencia outros, que contagia outros, que envolve outros. A motivação correta fará com que nós nos mantenhamos em campo. Quer dizer, que a gente permaneça no jogo, seguindo em frente para realizar aquilo que o Senhor propôs para realizarmos, independentemente das limitações, das dificuldades. A falta dessa motivação interior, pessoal ou correta, faz com que muitos se retirem do jogo, faz com que muitos te retirem de campo. A motivação correta vai fazer com que nós nos mantenhamos em campo, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Agora, para isso, é preciso que estejamos cultivando naquilo que nós fazemos um senso de dever. Paulo disse isso. Ai de mim se eu não pegar o Evangelho. Paulo cultivava esse senso de dever em relação a proclamar o Evangelho para aqueles que ainda não conheciam. Implica também reconhecer o privilégio de servir. Servir a Cristo, estar envolvido, engajado no ministério, é um privilégio. Não é um peso, não é uma obrigação que nos chateia, é um privilégio. E eu posso dizer isso, porque desde os 17 anos, quando eu me converti, esse tem sido um dos fundamentos do meu vida. Servir ao Senhor nas diferentes situações, capacidades e contextos em que eu já estive, tem sido um privilégio. A despeito de dificuldades, de limitações, de frustrações, tem sido um privilégio. E por essa razão eu nunca desanimei. Por essa razão eu nunca pensei em desistir. Por essa razão eu nunca me abati diante das circunstâncias. É preciso também manter uma atitude vibrante, uma atitude que contagia outros ao redor, uma atitude que evidencia esse senso de dever, esse privilégio de servir. Porque quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, as situações contrárias nos abatem, sim, sem sombra de dúvida, mas elas não nos colocam para baixo, elas não nos derrubam, elas não nos fazem parar.
sem dúvida. Exatamente. Fé, não só no fato de ser chamado pelo Senhor, mas também o fato que o Senhor é soberano sobre as circunstâncias. Por mais desagradáveis que elas sejam, por mais limitantes que elas sejam. Então, manter-se corretamente motivado é um propósito indispensável para este ano, ou melhor, para a nossa vida. Chegamos assim ao final dessa reflexão e eu quero desafiar os irmãos a estabelecerem em seus corações esses 4 propósitos. Claro, tem muitos outros que podem ser feitos, assumidos no seu íntimo, mas eu considero que esses são indispensáveis. Manter-se continuamente revestidos das virtudes mais nobres do caráter cristão, da disposição de cultivar os relacionamentos saudáveis no corpo de Cristo, sendo que temos ferramentas para isso, e do amor de Deus, que é o dom supremo. Fazer o propósito de manter-se legitimamente dirigido de dentro para fora, a partir da fonte providenciada pelo Senhor e em conformidade com a vocação que temos em Cristo. O propósito de manter-se biblicamente fundamentado, que implica ter a palavra de Cristo abrigada no íntimo, falar em conformidade com os ensinos de Cristo, adorar em espírito e verdade, a partir de um coração grato ao Senhor. E o propósito de manter-se retamente motivado, que é a chave para tornar as nossas atividades vibrantes e prósperas, cultivando sempre o senso de dever naquilo que fazemos e reconhecendo o privilégio de ser. 4 propósitos indispensáveis para esse ano. Vamos orar. Enquanto oramos, diante do Senhor, assuma a disposição de considerar esses propósitos e, refletindo neles, assumi-los, para que ao longo do ano a sua vida seja de fato agradável ao Senhor e um instrumento para abençoar e edificar aqueles que estão ao seu redor.